Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje, dando continuidade aqui. E assim o Senhor vai continuar, ministrando as nossas vidas, continuar falando conosco aqui dentro da palavra. E hoje nós vamos entrar num livro extremamente interessante a respeito de um profeta chamado Jonas. E a história de Jonas é extremamente conhecida também. Todos nós conhecemos um pouco da história desse homem que foi engolido por uma grande baleia, por um grande peixe, na verdade, que a Bíblia fala, mas as pessoas geralmente usam, a baleia como esse grande peixe. E a história dele fala a respeito de um Deus que tem misericórdia do seu povo, que deseja alcançar todas as nações, e esse homem é chamado e comissionado para fazer parte disso. Nós vamos entender um pouquinho sobre ele. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo ministre as nossas vidas de maneira poderosa nessa noite, que essa leitura é bem bacana, para esse propósito do qual a gente está vendo aqui, que é falar sobre o Reino do Norte. Hoje, praticamente, a leitura vai focar no Reino do Norte, onde Jonas ele é comissionado para fazer esse grande evangelismo, Tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa leitura de hoje, sabendo, Senhor, que o Senhor já vai começar ministrando o nosso espírito, sabendo que o Senhor tem propósito em toda a nossa leitura, durante todo esse ano. Nós sabemos que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas de maneira poderosa. Nós nos alegramos por isso, Jesus. Nós desejamos muito te conhecer cada dia mais, desejamos entender ainda mais a Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós temos te pedido, Jesus, e cremos que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas. Pai, muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está construindo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nosso espírito cada dia mais, Senhor, tem crescido no Senhor por causa dessa meditação e da leitura, porque nós cremos que há uma construção sendo feita no nosso interior, através de cada leitura, de cada palavra que o Senhor vai nos ensinando diariamente. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, fica aqui conosco, nos ajuda durante essa leitura, ministra, nos ensina aquilo que o Senhor precisa mostrar nessa palavra, e assim nós possamos ser edificados no Senhor mais essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Então, a gente começa hoje com Jonas, capítulo 1, a desobediência de Jonas. Nós vamos começar esse livro, então. Jonas é comissionado para Nínive. Ok? Jonas é comissionado para Nínive. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 11, esse primeiro trecho. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu:
Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então esse primeiro trecho aqui fala desse chamado, né? O Senhor comissiona, chama então Jonas para esse grande evangelismo na cidade de Nínive, para pregar contra ela, né? Mostrando o seu pecado, mostrando que o Senhor viria e traria justiça, juízo, né? Sobre a cidade de Nínive. E então Jonas, apavorado com essa comissão, ele deseja fugir para o lado contrário, ele deseja fugir para outro lugar, fugir do Senhor, fugir do chamado que o Senhor tinha dado para ele. Porque na verdade fugir de Deus é impossível, mas o que Jonas estava em busca era de fugir do seu chamado, fugir do seu comissionamento, fugir do seu propósito para aquele momento, que era pregar contra a cidade de Nínive. Eu costumo dizer que ser profeta de boas palavras, ser profeta de profecias de bênçãos, é tudo muito fácil, né? Agora, ser profeta trazendo uma palavra de juízo, trazendo uma palavra de confronto de pecado, trazendo uma palavra vinda do Senhor, trazendo direção para um povo, é muito diferente, né? Porque a pessoa tem que estar disposta a sofrer todo tipo de humilhação, todo tipo de escárnio, todo tipo de dificuldades por conta da palavra da verdade. Deus sempre vai desejar usar os seus filhos para trazer esse tipo de palavra de confronto, de juízo. Por quê? Porque através de uma palavra como essa, o povo se arrepende. Mas precisa ter a direção do Senhor e precisa estar debaixo de um comissionamento de Deus. E é isso que Jonas teve, mas ele então tentou fugir dessa comissão, sabendo que a cidade de Nínive era tida como uma cidade muito difícil, de homens extremamente brutais, né? Eles matavam a qualquer preço, eles torturavam a qualquer preço. Então era uma cidade extremamente difícil na sua cultura, né? Na sua forma de viver. E sabendo disso, então Jonas fica amedrontado e tenta fugir do Senhor, do chamado que Deus tinha para ele. Mas, como a palavra mesmo diz, ele pega um navio para uma outra cidade chamada Tarsis. E esse navio então sofre quase que um naufrágio por conta de Jonas estar ali desobedecendo ao Senhor. Eu costumo dizer assim, mas Deus vai nos fazer perecer, nos fazer passar por dificuldades por conta de uma não obediência? Se Deus tem propósito, gente, na vida de alguém, se Deus tem um comissionamento sobre a vida de alguém, Deus vai fazer de alguma maneira para que você entenda que Ele realmente te chamou, que Ele realmente está te chamando para aquilo. E Deus sabia que Jonas estava, na verdade, com medo do que estava por vir, do que poderia acontecer com ele. E não estava indo contra o chamado de Deus, mas com medo do que tinha lá em Nínive aguardando por ele. Então, por isso que Deus vai atrás de Jonas de qualquer forma para atraí-lo para aquilo que Deus estava fazendo naquele momento, que Deus ia fazer, na verdade, naquele momento, ok? E então a gente vai ver o que vai acontecer. Eles descobrem que é Jonas que está criando problema no navio. Continuando aí, Jonas, capítulo 1, versículo 12 ao 17. Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos.
o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, esses homens, eles então oram primeiramente ao Senhor para que a morte de Jonas não caia sobre eles, né? Porque eles iam ser obrigados a lançar Jonas no mar, violento como estava, e eles então pedem para que o Senhor não traga essa culpa sobre eles. O livro de Jonas, em boa parte dele, ele me traz muito a lembrança justamente da crucificação de Cristo, né? Em muitos momentos, essa profecia, esse livro, essa história, esse acontecimento na vida de Jonas me leva a ver o que aconteceu no mundo espiritual com o nosso Cristo, com o Senhor Jesus, porque ele está indo em direção às nações, no caso Nínive aqui, para pregar arrependimento, para pregar juízo contra a cidade de Nínive, para que ela se arrependa. E ele tenta fugir desse propósito, né? Mas o Senhor o atrai, traz novamente, e ele então é lançado no mar. A palavra diz que ele é engolido por um grande peixe, que não fala que é uma baleia, mas é um grande peixe. E o mar se acalma, e esse homem chamado Jonas então permanece no ventre desse peixe, morto muito provavelmente, né? E Deus traz a vida a ele depois, ou convida, nós não sabemos, a palavra não fala exatamente o que acontece, mas fala que ele fica 3 dias e 3 noites. E nós sabemos muito bem o que representa esses 3 dias e esses 3 noites no ventre desse peixe, no fundo do mar. Fala de profundeza, fala de ir ao inferno, fala de estar no lugar escuro, fala de ter a própria vida, né, guardada ali naquele fundo do mar por esse peixe, até que o propósito se cumprisse durante esses 3 dias. Então, Jonas experimenta a morte de Cristo de alguma maneira, ele experimenta esse momento profético que seria a morte de Jesus para salvar todas as nações. E Nínive, nesse momento, é esse exemplo de nação que o Senhor vai salvar através de uma palavra de arrependimento, através de uma palavra de salvação. Jonas capítulo 2, vamos lá, a partir do versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, olha a oração de Jonas, gente. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, Jonas faz uma oração que eu também vejo aqui a própria situação, né, de sepultura de Jesus durante 3 dias e 3 noites ali na maior profundeza do abismo, né? A palavra fala que Jesus foi até o inferno, né? É isso que uma das passagens, se não me engano, no Novo Testamento vai mostrar para nós. Quando a gente chegar lá, vou lembrar vocês disso. Então Jonas experimentou essa morte de Cristo, esse envolvimento, né, da morte, da sepultura, do afastamento da presença de Deus. Ele fala, né, o Senhor me afastou da sua presença, né, deixa eu pegar aqui o versículo 4, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo.
Então, Jonas sabia nessa oração que Deus o restauraria, Deus o traria de volta, porque o Senhor havia feito uma promessa para ele, né? Então, essa oração de Jonas é muito, muito forte a respeito daquilo que ele fala, e ele está trazendo justamente a oração do próprio Cristo, também dizendo: Pai, vem me socorrer aqui nesse mais profundo abismo, onde o Senhor permitiu, né? Onde o Pai permitiu que o Filho estivesse para a salvação da humanidade. Jonas capítulo 3 agora. Jonas capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mais uma vez, a gente vê aqui essa palavra que Deus se arrependeu. E quando nós lemos isso lá em Gênesis, eu acho que eu comentei, se alguém quiser voltar lá e depois dar uma olhadinha, eu devo ter comentado. Esse Deus se arrependeu não fala de Deus ter esse sentimento que nós seres humanos devemos ter a respeito do pecado, que é o arrependimento, mas fala que Deus, ele sentiu essa íntima compaixão por cada uma dessas vidas de Nínive, e ele então volta atrás como um pai que ama os seus filhos, como um pai que ama a humanidade, e por isso que ele envia Jonas para pregar esse arrependimento na cidade de Nínive. Esse era o desejo de Deus, que Nínive realmente se arrependesse dos seus maus caminhos e que se convertessem, e é exatamente isso que acontece. O Senhor proclama salvação em Nínive e Nínive se converte. Melhor do que tudo isso é que eles entenderam e buscaram ao Senhor através de oração, súplica, jejum, uma proclamação do próprio rei, para que ninguém, toda a cidade de Nínive permaneceu de jejum, até que Deus realmente bradasse novamente, falasse novamente através de Jonas, de que ele então não iria destruir, porque a palavra era: daqui 40 dias o Senhor vai destruir Nínive. Então Deus vem mais uma vez mostrando como será essa volta de Jesus, e como tudo isso vai trazer muita destruição, muito juízo, muita morte sobre aqueles que não se arrependerem. Mas para aqueles que se arrependerem, para aqueles que buscarem ao Senhor, a misericórdia de Deus os alcançará. É isso que acontece ali na cidade de Nínive. Agora Jonas capítulo 4. Vamos lá, vamos ver o que acontece. A estranha reação de Jonas no reavivamento. Vamos ver, Jonas capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte,
Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, Jonas capítulo 4 fala desse sentimento, né, de Jonas a respeito do arrependimento de Nínive. Ele diz que antes dele sair de casa, ele já tinha dito ao Senhor isso, que Deus ele iria fazer com que ele fosse para Nínive, que ele pregasse então juízo, né, e arrependimento. E se a cidade não se arrependesse de verdade, ou se a cidade não se voltasse para Deus, ainda assim Deus poderia ter misericórdia. Ele se enfurece porque ele gostaria que Deus realmente trouxesse juízo sobre a cidade de Nínive, que aquele povo morresse, porque era um povo duro, era um povo difícil, era um povo de práticas muito brutais, né? De matar. Eles tinham práticas muito difíceis em Nínive. Por isso que essa cidade é tida como exemplo aqui no livro de Jonas. É uma cidade de práticas terríveis, de muita maldade, né? De muita destruição. Então Jonas se enfurece porque ele queria que na verdade o juízo de Deus viesse e que Deus destruísse os moradores de Nínive. Mas o Senhor põe um exemplo para ele a respeito dessa planta, de que a planta ele sente dó, ele sente raiva por ela ter morrido através da lagarta. E aí Deus usa esse mesmo exemplo para falar a respeito do ser humano, né? Se nós temos muitas vezes misericórdia ou pena de uma planta, de um animal, que tirar do ser humano, da imagem e semelhança de Deus, nós precisamos crer que Deus vai nos usar para trazer arrependimento, para trazer uma palavra de juízo, mas não de juízo para a morte, mas de juízo para arrependimento. A pregação do Evangelho, ela tem essa ênfase, né? Ainda que eu fale sobre o juízo de Deus, ainda que eu fale sobre o inferno, ainda que eu fale sobre a ira de Deus, isso precisa gerar não somente um confronto nas pessoas, mas precisa gerar arrependimento para a salvação. Esse é o nosso principal propósito, esse tem que ser o nosso sentimento a respeito da pregação do Evangelho. Porque se não for assim, a gente está querendo justamente que Deus traga juízo, que mate as pessoas, não usando de misericórdia, mas graças a Deus que até a volta de Jesus nós vamos poder pregar o Evangelho para que as pessoas se arrependam e sejam alcançadas e não mortas pela ira de Deus. Então, a gente vai ler a partir de amanhã o restante da história de Jonas e a gente vai entrar dentro, na verdade, primeiro do livro de Amós. Aqui tem o início, né, do livro do profeta Amós, a gente vai ver amanhã. E depois a gente vai ver o desfecho no livro de Jonas, então. Jonas fica irado com o Senhor aqui nesse momento e a gente vai ver o desfecho da história de Jonas, ok? Nascimento de Isaías acontece nesse momento lá no Reino do Sul, tá bom? Então aqui nesse momento acontece justamente o nascimento de Isaías, o profeta messiânico, né? O profeta que nós vamos ter um livro enorme para ler sobre ele, com muitas profecias, com muitas palavras proféticas, com muita coisa sobre a vinda de Jesus e sobre o nascimento também de Jesus. O profeta Isaías nasce nesse momento aqui dessa história. Amém, queridos? Deus abençoe e amanhã, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui de novo, continuando a nossa leitura. Meditem um pouco mais no livro de Jonas, leiam, né, se preciso for mais de uma vez aqui, porque tem bastante coisa que a gente pode extrair desse livro tão pequenininho, mas que tem uma mensagem maravilhosa sobre evangelização, sobre palavras de arrependimento, sobre jejum, sobre uma nação que se volta para Deus e Deus alcança, ainda que seja no tempo da lei, né, como muitos falam. Nínive
está no Velho Testamento, mas Deus já mostra a sua graça sendo revelada através do arrependimento. As vidas são salvas, independente do pecado que elas tinham cometido. Amém? Deus abençoe.